Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um daqueles que estão recebendo essa transmissão, haverão de receber essa transmissão, ou mesmo haverão de ouvir essa transmissão depois que ela estiver gravada. Deus esteja com vocês, que possamos encerrar esse dia prestando culto ao nosso Deus, ouvindo o que Ele tem a nos dizer por meio da sua palavra. Eu começo esse tempo convidando você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 113. Essa leitura, ela consta aí da relação de textos para a leitura bíblica semanal, no nosso boletim, um boletim que os irmãos têm recebido virtualmente. Você vai encontrar lá uma lista de leituras para cada dia da semana, e esta é a leitura que nós temos para hoje. É uma das. Salmo 113, versículos de 1 a 3. Salmo 113, versículos 1 a 3. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Todo dia Deus deve ser louvado. E nós separamos tempo específico, horários específicos, para nos lembrar, nesses horários específicos, que Deus deve ser louvado em todo o tempo, em todos os lugares, por todo o seu povo, onde quer que esse povo esteja. Nesse momento deveríamos estar debaixo do mesmo teto, adorando a Deus em conjunto. Não o podemos fazer ainda, mas aí onde você está, louve o Senhor, exalte o nome do nosso Deus. E eu o convido a fazê-lo cantando o hino de número 19 do Inário Novo Cântico. O hino 19 do Inário Novo Cântico, o hino Rei Sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Senhor, nós ouvimos a convocação da Tua palavra, a Tua palavra que nos chama, como povo do Senhor, a exaltar o Teu nome em toda a terra, a cantar os louvores que só a Ti pertencem. Nós não ainda podemos fazer isto reunidos no mesmo ambiente, mas, embora ainda reclusos em nossas casas, queremos separar esse tempo para ser um tempo de adoração, tempo de louvor, em que as famílias da igreja exaltem o Teu nome,
Que cada família da igreja ouça a convocação da tua palavra e exalte o Senhor. E também os nossos queridos, os nossos amigos, os convidados, aqueles que de alguma forma tiveram contato com este evento. Oramos, Deus, para que o teu Espírito os convoque também a participar conosco desse tempo de adoração. Assim o Senhor, na tua misericórdia, toque as nossas vidas e através dos nossos lábios receba o reconhecimento de quem o Senhor é e que a fé que o Senhor tem nos comunicado seja fortalecida em nosso coração por meio de Jesus Cristo e pela ação do teu Espírito. No nome de Cristo te rogamos. Amém. Vamos ainda ler um outro texto que também é a leitura para o dia de hoje. É o texto da primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 13, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Pois assim estejamos nós também dispostos, se necessário for, como diz Pedro aqui, até sofrer por Cristo. Não sofrer por injustiças cometidas, mas, se necessário, sofrer pelo nome de Jesus, testemunhando o bendito evangelho da nossa salvação. Como ele diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Vamos cantar a ele mais um cântico de louvor? Nós vamos cantar o cântico Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus,
com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Temos acesso ao nosso Deus e Pai, e Ele recebe a nossa adoração pela obra de Jesus feita por nós. Vamos agradecer pelo perdão dos nossos pecados, vamos agradecer por estarmos na presença dEle, agora em adoração, ainda que não juntos, mas igualmente na presença do nosso Deus, pelo novo e vivo caminho que é o Senhor. Nós vamos fazer essa oração de gratidão. Eu vou convidar a Daniela para fazer essa oração e também vou pedir a ela que ore de maneira especial por uma criança, um menino chamado Gregório. Quem nos pede para orar pelo Gregório é o Robson, o diácono da nossa igreja, Robson Lopes, é sobrinho de um amigo dele. O Gregório é um menino de 4 anos de idade, está com um problema cerebral, está internado, uma situação bastante crítica e está sob o cuidado dos médicos, mas pede as nossas orações para que Deus opere para além ali dos recursos da medicina, né? Que possa usar de graça, misericórdia na recuperação do Gregório. Então vamos orar agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados e vamos também interceder em favor do Gregório. E se há alguma situação na sua vida, na sua família, de alguém que está passando por alguma enfermidade, por alguma luta, também é momento de intercedermos como igreja. Então você também ore, coloque diante do Senhor os seus pedidos, as suas necessidades, Ele haverá de cuidar de ti também. Senhor Deus, nós chegamos diante do Senhor, tributando ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós nos rendemos ao Senhor, Deus, reconhecendo que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor da nossa história. Pai, é por causa da obra de Jesus na cruz
que nós temos acesso à Tua presença. E é no nome dele, Pai, que nós nos apresentamos diante do Senhor. O Senhor é um Deus que sonda o nosso coração, sonda mesmo, Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, como diz o salmista, Pai. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com as nossas dores, com as nossas inquietações, com os nossos temores, Pai. E suplicamos a intervenção do Senhor, Deus. O Senhor é o único que pode agir, o Senhor é o único que pode nos colocar no prumo, o Senhor é o único que pode dar direção e orientação, Pai. Visita cada irmão nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas dores, trazendo respostas, trazendo consolo, trazendo direção do Senhor. Deus, colocamos o Gregório no teu altar, Pai. Pedimos sim para que o Senhor opere pela mão dos médicos, pela mão da equipe de enfermagem. Deus, que o Senhor toca no corpo dele, toca mesmo, Deus, trazendo a restauração, trazendo clareza no diagnóstico, abençoando as medicações que vão estar sendo ministradas sobre ele, Deus, para que possam trazer os efeitos necessários. Oramos pela sua família, para que receba mesmo a certeza da tua presença, a certeza do teu cuidado, a certeza, Deus, de que o Senhor pode operar na vida dele, Pai. Suplicamos mesmo pela tua intervenção, Pai. Onde o ser humano não age, o Senhor age, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade lhe foi dada também, Deus. Pedimos sim para que o Senhor esteja sustentando também, Deus, a fé dos pais, para que o Senhor esteja cuidando mesmo de cada um, Deus, que está, de certa forma, ligado ao Gregório. E dele também, Pai, que eles possam sentir o cuidado do Senhor ministrado para ele através de cada uma das pessoas que cuida dele. Oramos também pela palavra do Senhor que vai ser falada agora, Pai, que o Senhor possa estar nos ensinando através dela. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que o Senhor esteja nos capacitando a não só ouvir a palavra, mas a praticá-la também. Usa o Ricardo, Deus, com muita sabedoria, com a autoridade do Senhor, que ele seja instrumento do Senhor mesmo, para trazer a tua orientação para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Escritura, a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Versículo 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A palavra de Deus diz: não matarás. Este é o sexto mandamento do conhecido Decálogo, chamados 10 mandamentos. A orientação básica que Deus deu ao seu povo Israel, depois de tê-lo resgatado das cadeias do Egito, da escravidão, tê-los feito atravessar o Mar Vermelho, destruído seus inimigos após essa passagem, levando-os até o monte no qual Deus havia convocado Moisés para ser o líder dessa nação e desse grande empreendimento. E ali, ao pé do monte, o povo permanece enquanto Moisés recebe essas instruções que depois são relatadas ao povo. Eles ouvem esse relato, ouvem do próprio Deus, é confirmado nas tábuas da aliança que são entregues ao povo. E eu tenho acompanhado aqui com os irmãos, tenho seguido aqui um por um desses mandamentos, não apenas tentando compreender o significado desses mandamentos para aquela geração que primeiro os ouviu, mas qual é o sentido desses mandamentos para o povo de Deus em todos os tempos, inclusive e especialmente no nosso tempo, com o foco no aspecto da adoração, uma vez que esse é o projeto básico de Deus para o seu povo. Não é apenas resgatá-lo
da escravidão do pecado, não é apenas resgatá-lo do império das trevas, como diz lá a carta aos Colossenses, mas conduzi-lo para ser um povo adorador. Essa era a mensagem que insistentemente Moisés lembrava diante de Faraó, o imperador ali do Egito, que impedia a saída do povo. Deixa meu povo ir para que me preste culto, para que me sirva no deserto. Serviço de adoração. Então esses mandamentos, mais do que elementos para constituir uma nação, as chamadas cláusulas pétreas, né, as cláusulas de pedra, que devem ser o fundamento da formação de um novo país, de uma nova nação, essas instruções são para nós como povo de Deus hoje, no sentido moral, nos orienta quanto àquilo que podemos ou não podemos fazer, aquilo que devemos ou não devemos fazer, e servem de forma particular para formar em nós um povo adorador. Então são instruções para a nossa adoração. Tanto é assim que eu destaquei que há uma separação básica nesses mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, eles dizem respeito diretamente à pessoa de Deus. Estão ligadas àquele resumo que Jesus fez, falando a respeito de qual é o principal mandamento. O principal mandamento é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com tudo que é em você. A primeira parte, os primeiros 4 mandamentos, estão ligados diretamente a esse amor a Deus acima de tudo. Os demais 6 mandamentos, eles dizem respeito ao nosso amor para com o próximo, porque assim também Jesus se referiu quando indagado sobre o principal dos mandamentos. Ele emendou dizendo, olha, e o outro mandamento semelhante a este primeiro é amar o próximo como amamos a nós mesmos. E de fato não há culto, não há verdadeira adoração se esses 2 mandamentos não funcionam em conjunto. Deus sendo adorado, invocado pelo seu povo, mas isso acontecendo através de uma interação dentro da comunidade. Não é apenas um louvor individual, não é apenas a adoração de um indivíduo, mas é a adoração do povo de Deus. E tudo que esse povo faz entre si, no ato de caminhar juntos, de compartilhar uma vida juntos, de terem uma jornada em comum, afeta a qualidade do culto que apresentamos a Deus. É nesse sentido que eu mencionei na minha última mensagem dentro desse tema, o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse 5º mandamento aí, ele vem na ordem certa, né? Logo depois de terem sido abordados os mandamentos que dizem respeito diretamente a Deus, o primeiro mandamento dessa nova parte, dessa segunda parte dos 10 mandamentos, tem a ver com autoridade espiritual, com pessoas responsáveis e que foram chamadas especialmente para instruir o povo na sua vida para com Deus e na adoração para com Deus. E essa instrução começa dentro de casa, começa nos lares, começa através da autoridade paterna, materna. Honra teu pai e tua mãe. Mais do que o cuidado que os pais deveriam ter dos seus filhos, especialmente quando esses pais chegassem à idade da velhice, esse mandamento nos ensina a honrar o conhecimento, a experiência, a autoridade espiritual que eles têm sobre nós, nos instruindo no caminho do Senhor. E de tabela, nós aprendemos com essa autoridade a respeitar todas as demais autoridades no mesmo sentido. A autoridade civil, inclusive, né? O princípio está embutido aqui. Mas a prioridade, a primeira autoridade na qual nós aprendemos a respeitar as demais é a autoridade paterna, materna, dentro da nossa casa. E, portanto, a responsabilidade que os pais têm de instruir o seu lar no caminho do Senhor, de ministrar a palavra de Deus no seu lar, de testemunhar dessa fé dentro da sua casa, de não fazer da religião apenas algo que é praticado lá no culto, lá na reunião pública, diante dos olhos de uma comunidade,
mas sem que essa fé seja praticada internamente. Isso é um grande erro. Então nós vimos isso na nossa última mensagem, e agora chegamos então ao sétimo mandamento, né? Não matarás. E eu tenho procurado mostrar que há uma ligação entre esses mandamentos, há uma certa lógica na ordem que eles foram colocados. Logo depois que se fala da autoridade, ou seja, quem é que põe ordem na casa, quem é que organiza, quem é que passa esses valores, quem tem essa responsabilidade? Os pais, que vão também nos ensinar a respeitar a autoridade, no caso do povo de Israel, aos sacerdotes, às autoridades religiosas e também às autoridades civis, que vão manter a nação de Israel como povo adorador a Deus. E qual é a instrução mais básica que essa autoridade deve passar para nós? A instrução mais básica tem relação com a preciosidade da vida. De que a vida é preciosa e de que a vida deve ser preservada. Portanto, esse mandamento, não matarás. É claro que esse mandamento, ele, num certo sentido, ele é tão óbvio que, na prática, pelo menos, todos os povos, em algum grau, em algum nível, praticam esse mandamento. Eu poderia dizer que é praticamente impossível uma comunidade, uma nação, manter-se existente, manter a sua existência, sem, pelo menos em algum grau, ainda que mínimo, cumprir esse mandamento. Basta a gente tentar imaginar, como um exercício de imaginação mesmo, tentar imaginar um país onde, por exemplo, fosse liberado matar quem você quisesse, a hora que você quisesse, sem correr o risco de você ser preso, de passar por algum julgamento e ser condenado. Você conseguiria imaginar um país assim? Seria possível existir um país assim? Não, é praticamente impossível. Mesmo as nações pagãs dos dias bíblicos, eles em algum grau respeitavam esse mandamento. Eles tinham intuitivamente a ideia de que esse mandamento era precioso. Podemos inclusive citar o exemplo do próprio Moisés. Moisés é um bom exemplo disso. Moisés era filho de uma família hebreia, era filho de escravos. Por um decreto terrível do Egito, o Egito havia mandado matar uma geração inteira de meninos, filhos dos escravos, porque estava havendo uma grande multiplicação, o povo estava crescendo em excesso, eles viam naquilo uma ameaça à estabilidade daquele império. Então, um reino genocida manda matar ali todos os meninos para conter aquela explosão demográfica entre os seus escravos. Era para Moisés ter sucumbido diante daquele decreto. Mas pela ação providencial de Deus, Moisés não apenas foi poupado, como foi criado como filho da filha de Faraó. Foi criado numa condição de príncipe no Egito, com grandes privilégios. Então aquele império que deveria tê-lo executado, pela providência de Deus, o preserva. Ele cresce, educado na cultura egípcia, mas seu coração voltado para o seu povo de origem. Há um momento na sua vida em que ele vê um egípcio maltratando um israelita, um hebreu, alguém da sua comunidade de origem. Ele então, despistadamente, ele mata aquele egípcio, esconde o corpo, some com as evidências e a princípio se sente seguro. Até que num outro dia, ele tentando ali apartar uma briga entre dois hebreus, um deles de forma corajosa, né? De forma assim ousada, diz assim: quem é você para arbitrar entre a gente? Né? Você não vai matar a gente igual você matou lá o egípcio? E naquele momento Moisés tremeu. Ele disse: pronto, fui descoberto. E de fato havia sido descoberto. Aquela notícia vaza e chega ao palácio de Faraó e Moisés tem que fugir do Egito. Veja bem, Moisés era um príncipe no Egito, era alguém que fazia parte da nobreza.
Moisés havia matado alguém de nível inferior a ele naquela nação. Nós não sabemos exatamente quem foi que Moisés matou, mas era alguém inferior. Um cidadão normal, um soldado lá do Egito que não teria tanto valor assim quanto Moisés, na condição em que ele ocupava ali um cargo alto. Mas mesmo nessa situação, Moisés sabia que as leis daquele país iriam incriminá-lo. Segundo as leis daquele país, ele havia cometido um crime de tirar uma vida de forma injusta. Então Moisés, segundo as leis daquele país pagão, um país genocida, um país que já havia sido responsável por matar vários inocentes, haveria de julgá-lo e condená-lo por uma lei que em si mesma, essa lei é justa. Porque, de fato, nós não podemos, a qualquer explosão de ira, a qualquer sentimento de justiça própria, eliminar alguém, tirar a vida de alguém, por causa desse nosso sentimento. Moisés tinha razão em ficar revoltado com a opressão que aquele egípcio estava infligindo contra um cidadão da sua nação. Mas isso não seria justificativa para que ele, nessa explosão de ira, simplesmente matasse aquele egípcio. Então, do ponto de vista da lei, o Egito, ao condenar, ao julgar Moisés, estava agindo de forma correta. Porque, de fato, toda nação precisa ter essa lei. Moisés não poderia se escorar, ou não seria justo, pelo menos, ele se escorar na condição dele de príncipe. Nós aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muitos exemplos negativos disso, né? De pessoas que estão especialmente envolvidas na vida pública, na política, que já cometeram crimes terríveis, de máxima gravidade, e que, apelando a recursos, a subornos e a tantos outros fatores, se mantêm ilesos da lei. Tantos e tantos são os casos de crimes, inclusive, que prescrevem e não atingem determinadas pessoas, determinados indivíduos que continuam a perpetrar a sua maldade. Infelizmente, lastimamos isso. Mas no caso lá de Moisés, esse recurso ele não usou, né? Ou não teve como usar. Nem sequer a influência política poderia livrá-lo de uma condenação por ter tirado a vida de um cidadão do seu país, do país do qual ele era até então um dos governantes. Então é um mandamento extremamente sério. E é um mandamento que visa, de fato, a preservação das nações, e como eu falei, de uma certa maneira, as nações elas são obrigadas a refrear até mesmo certos impulsos pecaminosos. Nações que seriam genocidas são obrigadas a refrear até uma certa medida esse grau para manter a estabilidade pública, manter o controle público. Ou seja, não é concebível, não é possível imaginar uma nação onde fosse liberado matar quem você bem quisesse a qualquer momento. Então esse mandamento pareceria para nós meio que chover no molhado. Então para que ter esse mandamento aqui nos 10 mandamentos, se ele é tão óbvio? Se até mesmo um pagão entende que ele não pode fazer isso, ou pelo menos fazer isso a qualquer momento, de qualquer jeito, que tem que haver algum tipo de mecanismo que refreie a violência natural, o ímpeto natural de se tirar a vida de alguém. Bom, é importante lembrar que o que fundamenta este mandamento aqui na palavra de Deus não é tão somente um controle social. Não é apenas alguma coisa para o benefício de uma sociedade ou para a estabilidade política de um povo. Existe um fundamento mais profundo que a Bíblia apresenta para nós. Esse fundamento está na palavra de Deus lá no livro de Gênesis. É importante lembrar que todos os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, eles têm como sua autoria o próprio Moisés. Ou seja, Moisés, antes de contar a história da salvação do povo de Israel do Egito, antes de contar a história do resgate da escravidão, ele, na verdade, reconta
a história do surgimento desse povo. Começa com o patriarca Abraão. E antes disso, ele conta, na verdade, o surgimento de todos os povos. Na verdade, o surgimento de todo mundo, da criação. E é lá no ato da criação é que nós encontramos o fundamento para esse mandamento. O fundamento está na forma, na maneira como nós fomos criados. Eu e você, na verdade, todos os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Deus criou os animais, as plantas. Num primeiro momento, deu autoridade para os homens lá sobre todos os elementos da criação. O homem se alimentava ali das ervas ali colhidas naquele paraíso original. E Deus fez uma aliança específica com o ser humano. Fomos criados à sua imagem e semelhança como que representantes do Criador na criação, como que dirigindo toda a criação, todo mundo criado para reconhecer quem Deus é. Somos imagem de Deus, representando, refletindo o caráter de Deus na criação. Portanto, o ser humano tem uma condição especial dentro da criação. Esse fato ele é reforçado quando depois da calamidade do dilúvio. Quando Noé, chamado por sua família, nós lemos um pouco sobre Noé ali no texto de 1 Pedro, né? Pedro cita o evento do dilúvio ali rapidamente, brevemente, no texto do capítulo 3 que lemos aqui na liturgia do nosso culto. Noé é chamado por sua família a fazer aquele grande empreendimento, a construção daquela arca, resguardar espécies animais de toda a criação, preservá-las ali naquele ambiente, ele e sua família, e logo após a queda daquelas grandes águas, aquele grande dilúvio, todos aqueles animais iriam repovoar o ambiente, e Noé, mesmo através de seus filhos e as esposas deles, iriam retomar a história da humanidade. E naquele momento em que Noé e sua família, os animais, saem daquela arca, Deus faz uma aliança com Noé. E nessa aliança, Deus estabelece limites. Ele fala para Noé que a partir daquele momento Noé tinha agora a permissão de não apenas se alimentar mais da erva do campo, mas também da carne dos animais. Ou seja, era permitido para o homem matar os animais e se alimentar deles. Mas havia uma restrição séria. Você não pode matar o outro homem, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então havia ali uma restrição. Inclusive com o estabelecimento de uma penalidade de morte. Ou seja, se o homem tirasse a vida de outro homem, deveria recair sobre ele uma sentença condenatória, uma sentença de morte. Então ali a gente vê a seriedade da vida. Basicamente porque aquele novo momento, a retomada da humanidade, estava sendo colocada em contraste com a humanidade que existia antes do dilúvio. Que foi uma humanidade reconhecida por um alto grau de violência. Eram pessoas extremamente violentas, era uma cultura de violência, de seres muito poderosos, né? Algumas versões falam deles como gigantes. Né? Seres poderosos, avantajados, que através dos seus atos de violência tinham um controle absurdo sobre toda a população. Ou seja, uma civilização marcada pela truculência, pela violência, pela desvalorização da vida. A vida não valia nada. A facilidade de se tirar a vida de alguém. E agora que a humanidade retoma sua caminhada com Noé, Deus refaz com ele alianças antigas, reforça as alianças originais, mas ele ao mesmo tempo destaca esse ponto para nos alertar. Você não pode tirar a vida do outro, porque o fundamento da vida é dado por Deus. Quem dá o valor da vida é o Criador. É o nosso Criador. E isso é muito importante. Inclusive em algumas discussões contemporâneas, que não é o meu assunto aqui, mas vale a pena lembrar. Isso toca no assunto altamente controvertido dos nossos dias, que é a questão do aborto.
na grande discussão que se faz muitas vezes, né? Quando é que começa a vida? Começa na concepção, em que estágio da evolução ali, daquele ser ali, você pode dizer que tem vida, não tem vida, alguns entram na discussão. A questão é a seguinte: Deus vê desde a concepção a sua imagem e semelhança ali. O valor quem dá é Deus, é o Criador, não sou eu. Portanto, sim, é pecado. É uma afronta contra o Criador. O tirar a vida em qualquer estágio do desenvolvimento de um ser. A vida é dada, o valor da vida é dado pelo Criador. Então, esse é o fundamento. Quando Moisés ele traz esse mandamento dentro dos 10, ele está trazendo este fundamento. Ou seja, quem dá o valor da vida humana é Deus. A ideia não é apenas manter uma sociedade estável, uma sociedade regulada, onde a violência é controlada. Não é apenas isso. Mais do que isso, é dizer, Deus é o autor da vida, Deus é o criador da vida. Nós fomos criados de uma forma especial, fomos criados à imagem de Deus, como representantes dele. Por isso, atingir uma outra vida, tirar outra vida, é na verdade uma afronta contra Deus. Não é apenas um problema social, é um ato de rebeldia contra o Criador. E nós vivemos uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente violenta, onde a vida não tem valor algum em muitos momentos, onde a vida é descartável. Basta pegar os indicadores de violência, de crimes, de assassinatos, e você vai comprovar isso. Chegamos aí, às vezes, a 60 mil mortes num ano, assassinatos. Isso é um índice muito alto. Portanto, devemos, como povo de Deus, lembrar a sociedade, olha, quem dá o valor da vida é Deus. É o nosso Criador. Mas, para além disso, e aqui é o que me interessa mais nessa exposição, é a aplicação disso no ato do nosso culto. A gente pode pensar, tá, tudo bem, isso aí como sociedade é perfeitamente compreensível, e de fato até mesmo alguém que não é cristão, ele de fato vai concordar que precisamos refrear a violência e a maldade. Talvez ele não concorde com o nosso fundamento, mas com a ação prática em relação a isso, sim. Mas a questão é que o próprio Senhor Jesus, ele comenta esse mandamento. E ele o faz num contexto de adoração. Na verdade, até antes mesmo de Jesus, se a gente for pensar bem, primeiro assassinato, né, a primeira quebra desse mandamento, antes mesmo de ele estar escrito em letras de pedra, mas já estava no coração dos homens, acontece num contexto de culto. Caim e Abel, lá em Gênesis. Ou seja, o primeiro assassinato que vai acontecer, a primeira vez que esse mandamento vai ser quebrado, vai acontecer por causa da inveja do coração de Caim em relação a Abel. Porque diz lá o texto de Gênesis capítulo 4, que ao subirem os dois para adorar a Deus, levando as suas respectivas ofertas, Deus se agrada de Abel e de sua oferta, enquanto ele não se agrada de Caim de sua oferta. E em vez de Caim aceitar a advertência de Deus, se arrepender e acertar a sua vida com Deus, ele volta a sua ira contra o seu irmão. Ao matar Abel, na verdade o que Caim estava fazendo era manifestando a vontade de matar o próprio Criador. Ele não queria o Criador na vida dele. Ele não queria Deus limitando-o. Só que ele não podia matar o Criador. Então, como ele não pode matar o Criador, ele tenta matar a imagem do Criador, que é Abel. O que Caim faz, mais uma vez, é reproduzir uma ação da serpente que havia enganado os seus pais ainda lá no jardim original, ainda lá no jardim do Éden. Ele reproduz um ato de rebeldia contra o Criador. A serpente, mais uma vez, seduz o coração da humanidade. Desperta no coração deles o desejo de serem autônomos, não estarem debaixo do governo, da orientação, das instruções do Criador. E desperta no coração do homem um ódio para destruir a imagem de Deus, destruindo o próximo. Então,
O primeiro assassinato acontece num momento de adoração. Quando a adoração, ela não é vista apenas como um ato externo, porque externamente, embora houvesse diferenças no conteúdo das ofertas, Caim não é alguém que está dizendo assim, eu não vou adorar a Deus. Era alguém que estava indo para adorar a Deus, com o que ele tinha de melhor, o produto da terra. Abel também estava indo adorar a Deus, externamente também, com o que ele tinha de melhor. A questão não estava tanto no conteúdo da oferta, mas na falta de fé daquele que estava ofertando. Para um, aquilo era de fato culto e adoração, Abel. Para o outro, aquilo era um ato de troca e de barganha com Deus, Caim. Portanto, há uma grande diferença. Então, já havia morte espiritual no coração de Caim quando ele chega para adorar a Deus. Mas, como eu falei, a palavra que mais nos interessa aqui para entender a ligação entre o não matarás e o culto que ofertamos a Deus está nas palavras do Senhor. Aí eu vou convidar você a abrir comigo lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 21 até o versículo 26. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Então, veja bem, Jesus está citando diretamente o mandamento. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso não estava lá nos 10 mandamentos, mas se você continuar lendo Êxodo, Levítico e tal, os outros livros do Pentateuco, você vai ver lá que há outras regulamentações posteriores sobre as consequências. O que acontece no Código Civil de Israel? O que acontece com alguém que desrespeita esse mandamento? Vai ser julgado. E a sentença é sentença de morte. Aí vem Jesus comentando esse mandamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Para algumas pessoas parece que o que Jesus está dizendo é algo absurdo. Como assim? Como é que Jesus compara um xingamento, um insulto com um assassinato? É algo totalmente desproporcional. Veja bem, o que Jesus está dizendo não é que é tão grave, as consequências são as mesmas de você xingar alguém e você assassinar essa pessoa. O que ele está dizendo aqui, numa linguagem de sabedoria rabínica, que era típica dele, nesse chamado Sermão do Monte, é de nos instruir quanto ao sentido mais amplo desse mandamento. De que esse mandamento tem um sentido mais objetivo, como eu já falei, manter uma sociedade integrada, manter uma estabilidade social, de um corpo político, de um país, de uma nação, ok. Nada contra isso, isso é básico, toda a sociedade tem que fazer isso, mas Jesus está saindo do óbvio, para que ninguém olhasse para aquele mandamento e dissesse, puxa, nunca matei ninguém, então esse mandamento eu cumpri, esse mandamento eu estou ok. Ele está dizendo, não, há um sentido mais amplo. Há outras formas de você destruir, num certo sentido, a imagem e semelhança de Deus na vida do outro. Quando você faz desse outro alvo da sua ira, do seu julgamento, da sua crítica ácida, dos seus ataques verbais, inclusive. E aí isso tem muito a ver com os nossos dias, né? Os dias aí de redes sociais, né? Facilidade de troca de informações, de mídia e tal. Que a gente encontra muitas vezes são pessoas com espírito virulento, ácido, que entram em debates e logo começam a xingar uns aos outros, começam a se atacar por diferenças de opinião em qualquer área.
e se sentem na liberdade de ofender e de atacar o outro e de desferir o ódio contra o outro por qualquer motivo. Jesus está dizendo assim, olha, esse mandamento se aplica a você. O ódio que está no seu coração, o desejo que você tem de manifestar esse ódio. Talvez você não mate alguém, você não vá lá literalmente mate essa pessoa, porque você tem medo da lei, porque você não quer ser preso, porque você não quer receber uma sanção penal. Mas no seu coração você já matou aquela pessoa. Você já desejou todo o mal contra aquela pessoa. Você só não parte para a ação porque há um poder público que limita você. Há uma força policial que pode te prender. Mas se não houvesse essa limitação, você mataria aquela pessoa. Então é uma questão de grau. Né? O pecado já foi cometido. Ele só não chegou às últimas consequências. Mas já foi cometido a partir da ira do seu coração. E de atitudes de menor grau, mas que têm a mesma intenção. A intenção é destruir a imagem e semelhança na vida daquela pessoa. E veja, a expressão que Jesus usa aqui é uma expressão que tem a ver com nação, mas tem a ver também com congregação. Fala do seu irmão. Jesus não usa a palavra aqui do inimigo, do estrangeiro, daquele que está fora da comunidade, do pagão, do gentio. Jesus intencionalmente usa a expressão irmão. Tem a ver com a sua comunidade de fé, aonde você adora a Deus. E isso é tão vivo que vai ser a explicação restante que ele vai dar a partir do versículo 23. Olha o que ele vai dizer. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, veja bem, tem a ver com culto, tem a ver com adoração. Chegando lá para trazer a sua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você provocou nele, você intencionalmente causou nele algo, em que ele tem algo contra você de real, num ato de culto. É importante lembrar aqui, às vezes as pessoas leem esse texto de forma errada. Quando vem a palavra oferta, estão pensando assim, hora de dar o dízimo, né? Porque tem um momento na liturgia do culto público em que eu vou lá na frente e ponho meu envelope lá com meu dízimo, minha oferta lá no gasofilácio. Não, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando aqui de oferta, é a oferta do sacrifício. É o momento máximo do culto, onde o adorador chegava lá para o sacerdote levando um animal que era a oferta, era o animal. Esse animal, ele ia colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, como que confessando os seus pecados, e depois o sacerdote ia pegar aquele animal e oferecê-lo como sacrifício. É o momento máximo da adoração. O sacrifício sendo oferecido pelo pecador. É disso que Jesus está falando aqui. Não é oferta de dinheiro, não é o dízimo. É a oferta do sacrifício. Está dizendo para aquele povo que tinha essa prática naqueles dias, quando você chegar lá para o sacrifício e você se lembrar que tem essa falta, não vai entregando o seu sacrifício achando que o ritual externo já te livrou. Antes, conserte esse mal com seu irmão. Acerte os ponteiros com ele, confesse o seu pecado a ele, busque restauração. Jesus está ecoando uma percepção que o próprio Davi já teve, lá no Salmo 51, por exemplo, quando ele recebe a denúncia do pecado gravíssimo que ele havia cometido, de adultério, de entregar um homem para ser morto, e que ele havia varrido tudo para debaixo do tapete. Quando aquilo é denunciado, ele cai em profundo arrependimento, e Davi vai dizer, olha, Senhor, sacrifícios e ofertas o Senhor não quer, porque seria fácil para ele oferecer vários e vários holocaustos. Davi percebeu que o que Deus quer é um coração arrependido e quebrantado. E Jesus está dizendo exatamente isso aqui. É muito fácil fazer um ritual, é muito fácil promover um culto externo, em que as pessoas olham para você e dizem, é um homem crente, é uma mulher crente. Mas muitas vezes esse ato externo de adoração pública junto com os irmãos esconde um coração profundamente amargurado. Um coração cheio de mágoas, cheio de coisas não tratadas, cheio de feridas causadas na vida de muitas e muitas pessoas. De gente que você feriu com as suas palavras, com seus gestos,
com seu pecado e que não foram tratadas. E você continua se apresentando diante de Deus em culto, mas é um culto que não está atingindo o alvo. Sabe por quê? Porque no seu coração você matou alguém. Você assassinou alguém no seu coração. Isso não foi tratado. E Jesus está dizendo, não basta apenas trazer o sacrifício, não basta apenas cantar louvores, por mais emocionado que você fique, por mais belo esteticamente que seja ali aquele momento, se você não tomou atitudes reais de tratar o seu pecado. Sim, tem a ver com arrependimento. Sim, tem a ver com confessar o seu pecado diante do Senhor. Mas sim, tem a ver com tratar com o outro que você machucou, que você humilhou, que você difamou diante de outras pessoas. Talvez você não tenha feito isso diretamente, mas talvez você tenha contribuído para que outras pessoas tenham tido uma imagem errada daquela pessoa, divulgando fatos mentirosos, inverdades. Sim, nós temos que atacar esse pecado na vida da nossa igreja, toda igreja, que é muito sério, o pecado da fofoca, da difamação da imagem do outro, do prazer que alguns têm de divulgar o que há de ruim com o outro, em vez de procurar esse irmão e ajudá-lo na caminhada de fé, que é o que a Bíblia nos manda fazer. Se você está fazendo isso, isso é mais do que uma palavra da boca para fora. O que nos diz Jesus é que isso aqui é pecado de assassinato. Você está infringindo a imagem e semelhança de Deus na vida dessa pessoa. E o que Jesus diz é, você tem que entrar em acordo sem demora. Trate esse pecado, arrependa-se dele, conserte sua vida com o Senhor e com seu irmão. Não continue avante, iludindo-se, achando que você está bem com Deus porque ninguém sabe, ou porque a coisa está debaixo do tapete. Não. Trate isso. Eu vou terminar porque o nosso tempo está chegando quase ao fim, mas eu gosto muito de me lembrar de um acontecimento, já contei isso algumas vezes lá na igreja, de uma senhora que tive a honra de ser pastor dessa senhora, Dona Zélia. Dona Zélia foi uma mulher de Deus, uma mulher que foi convertida pelo ministério do meu primeiro sogro, reverendo Américo Gomes Coelho. Ela não gostava do evangelho, era mulher crítica, ácida, brigava com todo mundo no prédio dela. O marido dela foi o primeiro a se converter a Cristo. Ela, a princípio, era altamente crítica ao evangelho, depois ela se converteu. Mas no dia que ela se converteu, Dona Zélia mudou totalmente. Ela ainda tinha um temperamento muito forte, muitas convicções muito fortes, mas uma coisa mudou no coração dela. Ela teve a convicção de que ela tinha que pedir perdão para todas as pessoas que ela magoou. E ela então foi no prédio dela, e ela foi indo de apartamento em apartamento, tocando cada um dos apartamentos. E quando as pessoas abriam a porta do apartamento e haviam dizendo, pronto, já vem essa velha barraqueira aqui, né? Já vem essa dona aqui aprontar comigo, já vem brigar por alguma coisa, né? E ela chegava para aquela pessoa e dizia assim, olha, eu sei que eu ofendi você, eu sei que critiquei você, eu sei que fiz coisas erradas, eu vim aqui para te pedir perdão, porque hoje eu sou crente em Jesus Cristo. E as pessoas ficavam impressionadas, como assim? E não esperavam isso dela, e ela fez isso em cada um dos apartamentos. Ela não fez isso porque o pastor mandou ela fazer. Ela fez isso porque ela entendeu pela palavra de Deus que ela precisava acertar, não apenas com Deus, mas com as pessoas que ela espiritualmente havia assassinado em seu coração. E ela saiu dessa experiência uma mulher totalmente transformada. Uma outra pessoa, completamente transformada. Que nós também possamos, assim, obedecer o mandamento do Senhor e assim cultuarmos a Deus como Ele merece ser adorado. Vamos orar? Senhor, obrigado pelos Teus mandamentos. Eles são instrução para nós, eles são vida para nós. E eles são um desafio também para nós, porque a nossa natureza pecadora não quer se submeter à Tua palavra. Até mesmo esse mandamento tão simples, não matarás, para nós é um grande desafio, uma vez que Jesus o mostrou para nós o verdadeiro sentido dele. De que nós podemos muitas vezes não ter matado ninguém fisicamente, mas matamos tantas pessoas no nosso coração. Prejudicamos a imagem e semelhança do Senhor na vida dessas pessoas, diante dos olhos de outras pessoas, da comunidade muitas vezes. Por isso vem, perdoa-nos Deus, gera em nós um arrependimento, um real constrangimento do Teu Espírito Santo e dá-nos graça de acertar com aqueles que porventura nós magoamos com atitudes, palavras, gestos.
Que o Senhor Deus nos torne uma comunidade adoradora, que não adora apenas de forma externa, mas adora em espírito e em verdade. No nome de Cristo, amém. Amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus